No mover apostólico, a verdade presente não é ministrada desde um vaso, ela é colhida desde uma gravitação. Imagine a ideia de uma órbita e que nela existam determinados códigos e leis, e nesta realidade gravitacional, pessoas alinhadas colhem o que está no ambiente e impartem sobre a vida do povo. Aqueles que souberem identificar esta dinâmica que eu acabo de descrever nos próximos anos e décadas, serão capazes de influenciar o corpo de Cristo. Os demais vão ser um eco do que se disse. Então eu quero expressar a minha gratidão de estar aqui. Ao pai desta casa, o meu respeito, como sempre. E não um respeito... Irmãos, nessas alturas do campeonato, eu só vou onde eu quero. E eu só estou onde eu quero. Faz muitos anos que eu não sou sequestrado pela manipulação evangélica. Ô apóstolo, vem aqui na minha igreja e ministra. Eu digo, não vou. Não tem nenhuma possibilidade que eu vá. Não porque eu penso de mim além daquilo que eu devo pensar, mas é porque eu realmente não quero estar onde eu não devo estar. Então eu só estou aqui porque eu quero. Você vê que o negócio tem até reverberação sonora. Assim que eu quero apreciar o fato de estar aqui, de servir vocês em nome de Jesus. Eu acredito que nos próximos anos, a minha participação e de outros será irrelevante. Eu acredito que com o tempo você vai precisar deixar de convidar-nos. E se por acaso nós aparecermos por aqui no futuro, será por celebrar aquilo que Deus fez. Mas esta igreja está preparada para executar tudo que ela tem que executar. Literalmente. Se eu vier ano que vem aqui, vai ser uma desnecessária presença. Se é que você me entende no âmbito da revelação. Sempre que eu estou junto a ministérios alinhados àquilo que nós edificamos, eu peço a intercessão séria. Não a intercessão devocional, mas a intercessão séria pela minha vida, a vida da minha família e dessa família apostólica que Deus nos deu. Quando nós começamos o ministério em 2003, nessa versão presente, ele tinha uma igreja, nós abrimos, eu e a Marise, num apartamento da nossa casa, quando os meninos eram criança ainda. Hoje nós temos 160 congregações no planeta. E nós queremos plantar 1000 igrejas em lugares do planeta onde não existam igrejas. E obviamente a logística disso é cara e os processos são complexos. E eu quero pedir que você, quando entenda e estiver orando, seja tão amável de cobrir-nos em oração nesse projeto em nome de Jesus. E ao cobrir-nos, você vai cobrir a vida de centenas de homens de Deus melhores do que eu, gente que nós discipulamos direta ou indiretamente, filhos da casa que estão posicionados. Essa semana, por exemplo, na sexta-feira, um dos meus bispos me mandou um relatório de que nós abrimos. Eu estou contando isso para você entender o princípio da cross-polinização frutificadora. E se alguém aqui pensar que eu estou falando isso porque eu preciso que você me admire, você não entendeu o que eu estou dizendo desde quarta-feira. Dessa semana nós abrimos, a família apostólica que eu sirvo, nós abrimos 3 congregações em 2 países diferentes. E eu não sabia, eu só soube na sexta quando já estava aberta. E eu quero que esse negócio seja um vírus incontrolável. Eu quero que esse negócio tome proporções que não tenha como contar. Porque foi o que Deus me disse fazem 15 anos atrás, que ia ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Tem alguém aqui que se atreve a ficar na orla de qualquer oceano e contar quantas partículas de areia tem lá? Ou tem alguém aqui que é capaz de passar horas num telescópio contando quantas estrelas o universo tem? Assim será a sua descendência,
diz o Senhor dos Exércitos. E a Escritura deixou de ser um livro para mim. Eu sou a Bíblia. Se você quer conhecer a Bíblia, não olha para Abraão, olha para mim. Porque eu sou a versão mais recente da revelação abraâmica. E assim você também. E não se assuste. E não se assuste. Diga comigo, eu sou a Bíblia. Então, na verdade, nós tínhamos que ser uma tatuagem ambulante. Se é que você entende o que eu estou dizendo. De modo que eu quero rogar a sua oração para que a graça de Deus nos proteja. E, obviamente, esses ambientes são cirúrgicos e eles... Alguém diz assim, rapaz, mas você não tem medo desse negócio dar errado? Não, claro, óbvio. Pode dar errado amanhã. Amanhã eu posso perder a minha consciência em Cristo e trocar tudo por um prato de lentilhas. Amanhã de manhã eu posso roubar a primogenitura e fugir por 30 anos. Essas possibilidades de corrupção, elas existiram na Escritura e vão existir na Escritura. Então, se nós tivermos medo de andar em revelação por causa do alto teor de periculosidade que a mesma oferece, nós nunca caminharemos nela. Então é exatamente por essa razão que a oração dos santos, ela será determinante em nome de Jesus. Está todo mundo aqui, irmãos? Muito bem. Eu fico preocupado de que dessa jornada até hoje, a nossa mente esteja cansada. E que aquilo que a gente começa a ministrar agora seja como uma espécie de overdose desnecessária, tanto intelectual quanto revelacional. A gente deve seguir ou não? O que você acha? Não, eu sei que todo mundo aqui, vocês é tudo doido. Se eu pregar aqui 7 horas, vocês escutam. Mas vocês acham que nós vamos fazer qualquer coisa proveitosa aqui? O que você acha, pastor? Será? Porque, rapaz, eu estou aqui pensando, nós tínhamos que parar e ir embora, entendeu? Embora, rapaz. Nós estamos sequestrados aqui desde quarta, eu não sei nem que dia que é hoje. Hoje eu levantei de manhã assim no estado de torpor, eu falei, gente, que dia é hoje? Onde é que eu estou? Aí a minha mulher, você está em Goiânia? Eu digo, não é possível ainda? Nós vamos estar longe daqui já, gente. Falou, não, nós estamos aqui ainda. Eu falei, mas rapaz, quem te enfeitiçou, ó Gálatas? Então, como nós vamos edificar? Será através daquilo que nós estamos chamando, na cura do útero da igreja, de códigos de frutificação. Na manhã do dia anterior, nós afirmamos que este código vai possuir 3 tendências genéticas. A primeira é fragilidade. Eu concentrei a expressão fragilidade. A segunda, e se você se lembra, se você por acaso esteve aqui, você se lembra que nós usamos a dicotomia de tesouros em vasos de barro. E a tensão, e a palavra tensão, enquanto a revelação e manifestação, ela será determinante, porque é exatamente aí, na tensão das duas coisas, que a igreja encontra o seu ponto de inflexão de maior influência. Quem quiser viver tranquila e sossegadamente da agora para frente, vai ter que buscar outro lugar, porque a igreja será um lugar de tensão. A igreja será um lugar de tensão. O segundo código, na manhã de ontem nós falávamos, que será necessário, e esse é o código que nós estamos trabalhando, que é o código de cross-polinização. Ontem eu falei repetidas vezes do mesmo, e tem a ver com a recuperação da capacidade orgânica do corpo de Cristo. Hoje, entretanto, eu devo fazer um parênteses aqui, e eu estou tentando controlar o pregador. Ontem o pregador sequestrou o fundamento da palavra, e eu no final da noite eu fiquei preocupado de que o meu desejo de pregar roubou a revelação. Hoje eu quero controlar os decibéis, as fibras do pregador, a fim de que a revelação flua.
porque a mensagem é mais importante que o mensageiro. Enquanto a cross-polinização, no material de implementação que o pastor vai criar, será talvez o elemento de maior importância no cultivo dos elementos micro e mínimos de todas as coisas. Micro e mínimos de todas as coisas. Se você tem marido, se você tem filhos, se você tem empresa, se você tem ministério, se você tem uma geração de filhos, não são, e eu resumo assim, os ápices ou as experiências hiáticas, enquanto a hiato, não são os momentos tópicos. Você já percebeu que no movimento do pentecostalismo histórico, a leitura da Bíblia era hiática e tópica? Pede para um cara descrever a Escritura para você, desde uma consciência ou plataforma pentecostalizada, e ele vai sempre passar naquilo que aconteceu nos momentos hiatos da Escritura. O pecado de Adão, a arca de Noé, o chamado de Abraão, a experiência da sarça. Estas experiências são experiências hiáticas. Pense, enquanto a literatura, um hiato, uma tônica, um tópico. Mas essa experiência tópica e hiática, supra, ela é talvez a culminação, o apogeu de uma realidade processual que toma uma cíclica e uma geração. Está todo mundo comigo aqui? É mais ou menos assim. E obviamente que eu estou recorrendo a elementos do conhecimento comum, a fim de que talvez nós entendamos o processo da revelação. O professor de matemática não necessariamente está interessado na resposta do problema. Mas o interesse do bom professor é tentativamente fazer com que o aluno seja capaz de processar a equação. Percebe? Então, nem tanto é questão de que o 9 apareça no final, senão que você saiba processar os elementos daquela equação. Menos 2 vezes 3 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 4, menos 5 é igual a. A impressão que eu tenho é que, como a espiritualidade do pentecostalismo em 100 anos foi dirigida a resultados, logo pragmática, nós perdemos de vista, voluntária ou involuntariamente, não importa, o fato de que na matemática do reino não são os resultados que interessam, mas é a capacidade de construir equações que produzam resultados. Qual que é meu ponto? Se no ano que vem, e aqui talvez é onde eu incorro no perigo de ser mais pragmático do que eu deveria. Se no ano que vem, esta igreja entende que são os eventos que ela faz que a levam aonde ela está, esta igreja aqui não entendeu a matéria ministrada nesse ano. Porque não são as semanas de casas de paz, não são os eventos de um milagre na minha casa, não é o retiro Shekinah, não é a escola de paternidade ou a presença de apóstolos conhecidos no planeta, que vão levar esta igreja ao seu estado final. São experiências hiáticas, tópicas. O que vai gerar a nova dimensão desta igreja é o mesmo que gerou até agora. É a cross-polinização invisível, pequena, micro, é 1 com 1, é 1 com 12, é casa em casa, é discípulo discipulando o que é discipulado, é o trabalho da abelha invisível na fauna e na flora que produz os carvalhos evidentes da floresta. E eu espero que eu estou me explicando, porque isso aqui é importante. Então, de pronto, uma geração descobre códigos revelacionais de adoração. E esses códigos revelacionais, ele vira um evento. Um dia, o grupo de louvor faz uma noite de adoração aqui, e códigos poderosos são revelados.
Aí aquele grupo de louvor vai tender a pensar de que foi aquela noite que foi responsável, e não todo um processo de desconstrução, de descoberta, de restauração de códigos de vigência, etc, 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 etc. Então, eu preciso, a fim de que possamos ir ao próximo passo, a próxima pedra viva do edifício que nós estamos construindo, que todo mundo aqui entenda o seguinte: a menos que esta igreja esteja enganjada, plena e totalmente, num processo sério de cross-polinização, isto aqui vai virar uma série de eventos que eventualmente vai perder a sua relevância. Pense, por exemplo, e se a minha crítica aqui pode ser um pouco exagerada, que seja. Pense, por exemplo, nos congressos pentecostais dos nossos dias. Eu quero explicar o seguinte, que eu sou pentecostal também. A diferença é que eu sou pentecostal por causa de Atos 2 e não de 1906. Eu sou pentecostal por causa da verdade bíblica, não por causa do movimento histórico. Da mesma maneira, porque eu não sou evangélico por causa da igreja evangélica, eu sou evangélico por causa do evangelho. Então, as ressonâncias históricas do movimento evangélico e as suas flutuações existenciais não atrapalham em nenhuma instância o meu conceito do evangelho, porque eu descobri que Deus não é evangélico. Eu quase morri quando Ele não me mostrou a carteirinha de membro. Não é possível que Deus não é evangélico, gente. Quando eu cheguei no trono e fui dar a paz do Senhor para Deus, e Ele não sabia do que eu estava falando. Quando eu entrei no céu e ninguém estava cantando hino da harpa, eu assustei, eu falei, não é possível. Se tem alguém aqui que gosta da harpa, beleza, irmão. Todo mundo tem um defeito. Jogo baixo, né? Desnecessário. Desnecessário. Beneath your revelation. Desnecessário. Desnecessário. Cross-polinização. Pense nos movimentos pentecostais de maior realidade no planeta, por exemplo. Pense, por exemplo, no avivamento de Toronto, do John Ashford, o cara que inventou o Catch the Fire. Eu morei perto de Toronto por muitos anos, 6 horas da minha casa. Boston, Massachusetts, Upstate New York, Niagara Falls, cidade de Toronto. Em Toronto, em 1990, explodiu. Eu estou falando de cross-polinização e agora nós estamos falando de exemplificações históricas para que esta igreja não se transforme na mesma realidade. Um dia o Espírito de Deus desceu sobre o lugar, a igreja chamava The Christian Airport of Toronto. Eles inventaram o nome, chamaram a igreja de aeroporto. Você vê. Quando é fé, não sei se você se lembra, aí no planeta inteiro todo mundo ouviu do negócio. Desceu o Espírito de Deus sobre o lugar e todo mundo começou a rir. Lembra da unção do riso dos anos 90? Começou lá. Rebentou, todo mundo rindo, embriagado, o cara passava a hora. Então, o John Ashford inventou um termo que em inglês fala soaking in the presence of God. Literalmente é o seguinte, ficar de molho na presença de Deus. Pensa numa carne que você deixa de molho 24 horas, marinando. Então os cultos do cara demorava horas. Você entrava lá, você perdia a noção do tempo. Igual nós estamos aqui desde quarta-feira. Sequestrado. Isso aqui, gente, isso aqui é um sequestro, gente. Vamos viver, irmãos, pelo amor de Deus. Aí começou a rir. Aí ali naquele ambiente de estar de molho na presença de Deus, o cara começava a rir, embriagar, vinho novo, etc, etc. Aí surgiram dente de ouro. Lembra daquela época que você não podia olhar para ninguém, que todo mundo caía, etc. Tome essa realidade agora. Aí vai um cara lá em Toronto, participa da reunião, olha aquilo tudo e ele fala, vou levar lá para a minha igreja. Aí vai o idiota forçar os outros a rir. Aí começaram as realidades. E eu estou falando de uma coisa histórica aqui. Se você não conhece o que eu estou falando, é melhor que nem conhecesse. Eu estou roubando a sua virgindade aos que estão novos aqui, na fé.
Aí começaram réplicas. Por quê? Porque quando você não é uma igreja de processos, aí você se transforma numa igreja de eventos, você vira uma réplica do que você viu num dia. Eu estou me explicando? Aí aquela época que o pessoal fazia fila para os outros cair, aí ou você caía no espírito ou o cara te derrubava, mas de pé você não ficava. Você lembra? O cara botava a mão na sua cabeça e começava. Lembra disso? E os meninos mais novos faziam guerra, faziam assim. Posição de judô, lembra? Derruba pra ver. Vem, derruba. Vem, que eu quero te arrebentar no meio. Rapaz, aí soprava no cara, cuspia no cara tudo. Terminava o culto, você ficava, oh meu Deus do céu, que inferno é esse? Um dia nós fizemos um evento, rapaz, um monte de gente caída e tal. E eu sempre fui desconfiado. Eu falei, rapaz, tem rolo aqui. E as meninas, já pensou o tormento? As meninas tudo pulando de saia, os meninos caídos de baixo olhando. Eu digo, que inferno é esse aqui, gente? Eu dei uma bicuda num cara, rapaz. Ele estava deitado assim, a menina orando. Besta quadrada demais ou sem vergonha, de 2-1, né? Ela estava despistada no espírito assim, o peão debaixo dela, contemplando. Eu rumei a bicuda na boca do estômago dele. Falei, se você não levantar, é capaz que eu quebro o seu crânio no meio infeliz do inferno. Ele, aleluia! Eu falei, aleluia, né? Filho do diabo. 7 treva. Rapaz, eu queria estar exagerando, o problema é esse. Não é exagero isso. Então, se essa igreja não cuidar, vai virar a mesma coisa. E não é esta igreja, é eu, é nós, é a história da igreja do Senhor. É a história da igreja do Senhor. Então, cross-polinização é esse trabalho tedioso, que parece que não dá fruto, é 1 a 1, é sentar com o cara, é ministrar, é ferro afiando ferro, é tudo aquilo que nós não queremos fazer. Mas se nós não fizermos, nós não vamos conseguir em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga comigo, mas entre nós não será assim. Nós não seremos uma cópia de um mover de Deus na história. Levante a sua mão e diga, eu não serei uma cópia do que passou. Você não pode ser, você tem que ser uma versão vigente do mover do Espírito Santo na sua casa em nome de Jesus. A fragilidade, diga comigo, fragilidade. A cross-polinização precisa chegar em alguns códigos importantes. Escreva, número 1, a profunda proibição do isolamento. Nesta igreja aqui é proibido isolar-se. Profunda proibição do isolamento. Nesta igreja aqui é proibido isolar-se. As pessoas se isolam em 2 situações da sua vida. Primeiro, quando elas estão bem, que ela fica com medo de alguém atrapalhar o bem dela. Já viu um cara quando tem dinheiro? E aí, fulano, bom? Mais ou menos. Está com medo de entregar o ouro, entendeu? O cara está com medo de alguém pedir dinheiro emprestado para ele. E quando elas estão em crise, porque elas ficam com medo de ser vista no seu tempo de nudez. Todos nós somos assim. Mas a cross-polinização vai demandar de que nós andemos em comunhão. Nós vamos ter que andar juntos quando queiramos ou não. É igual casamento. Você tem que ver um ao outro todo dia se você quiser ou não. É ou não é? Não tem dia que dá vontade de pedir para o seu amado cônjuge desaparecer da face da terra? Não é morrer. Tipo assim, ser transladado, ser levado a outra realidade. Pensa comigo. As meninas que estão novinhas pensam que não, mas vai chegar a hora. Pergunta a minha mulher. Chega a hora, gente. Mas tem que andar junto. Tem que andar junto. Rapaz, eu sou um homem velho, já vivi minha vida inteira. Velho assim, não é que eu estou velho, mas eu estou vivido. Entendeu? É. Aí eu tenho que ligar todo dia para essa mulher, escuta, pensa, parecendo um menino.
escuta, eu estou indo em tal lugar, vou ver tal pessoa. Com medo dela descobrir que eu estou andando não sei aonde. Depois eu vou. Pensa num homem, rapaz, eu que pago as minhas contas, irmão, não devo nada para ninguém não. Mas é nada, rapaz. Aí eu ligo, escuta, depois disso eu vou em tal lugar. Com quem que você vai? Com fulano. Pois é, menino. E de lá, eu digo, eu vou para tal lugar. Aí às vezes eu vou viajar, digo, eu vou fazer escala em tal país, vou ficar lá tantas horas, vou chegar em tal país, vou para tal lugar. Ó, quando você chegar lá, você me liga, viu? Eu digo, beleza, pode deixar que eu vou ligar, não é? Você é menino, rapaz, eu tô com barba branca, velho. Mas por que eu faço isso? Porque eu descobri que eu tenho que andar junto, que eu tenho que lutar contra o isolamento, que eu tenho que forçar a comunicação. Qual que é o meu ponto? Na cross-polinização, ninguém quer cross-polinizar. Pense em sentido de uma santa competição. Aqui na igreja tem 3, 4 ministérios de louvor. Tem 3, 4 equipes de louvor. Tem um ministério só. Mas você sabe que músico tem uma santa competição um com o outro, não é? É normal. É normal. Músico que é músico não gosta um do outro. Se você gosta do outro, você não é músico de verdade. Músico para valer, quando ele olha o outro tocando, ele fica só olhando os defeitos do cara. Ele fala, essa nota aí não está certa. Levanta a mão aí e confessa o pecado, varão. É ou não é? É, ué. Qual que é o problema? A natureza humana é assim. Aí você tem que cross-polinizar. Você tem que ser maduro em Cristo e começar a encarar. Você tem que ser proativo em cross-polinização. As casas de paz, etc, etc, etc. O magistério da igreja. E sobretudo aqui, os pastores que estão aqui, pastores auxiliares, membros do ministério. Abre o olho e começa a gerar filho, meu filho. Porque senão a única coisa que você vai ter é uma credencial. E a pior desgraça que você pode ter na vida é um cara com credencial sem uma geração de filhos. Pastoreando uma realidade que ele não pariu. Sem falar que é ilegal e não pode desatar destino. Só pode desatar destino na sua vida quem tem paternidade sobre você. Mas o que é isso? É falta de cross-polinização. Cross-polinização demanda, em segundo lugar, escreve aí, eu estou falando de códigos de cross-polinização. Está todo mundo comigo, irmãos? Em segundo lugar, demanda hermenêutica e exegética contínua. Hermenêutica e exegética contínua. O que significa isso? Significa que entre o momento que Deus te fala, Jonas, até o momento do cumprimento da sua palavra, Nínive, existe uma realidade na atmosfera gravitacional de Nínive que mudou, da qual Jonas não estava vigente. Então você pode terminar como igreja profética, sentado debaixo de uma estrutura provisória, a boboeira que cresceu, sem entender por quê. A palavra de condenação de 3 dias atrás virou palavra de avivamento 3 dias depois. Qual o elemento que está ausente nesta equação? Uma hermenêutica e uma exegética contínua por parte de Jonas. Me acompanha aqui. Entre o momento que ele prega e o momento que ele vê o cumprimento da palavra, houve uma mudança no coração da cidade. E por causa de uma exegética e de uma hermenêutica filtrada por princípios não vigentes, de um judaicentrismo teológico exagerado, Jonas não foi capaz de celebrar a salvação de 500 mil de pessoas. 3 dias. As dinâmicas espirituais mudam, se atualizam, passam por um update tão contínuo
que é agressivo e avassalador. Então, nós precisamos construir eclesiologias desmontáveis. As igrejas que serão relevantes nesta próxima década não são aquelas que possuem estruturas rígidas. Daqui 3 anos, esta estrutura de eventos possivelmente terá que ser adaptada, mudada, transformada ou até destruída, para que sirva ao propósito amanhã. Então, se você daqui 3 anos falar assim, rapaz, quando tinha Shekinah aqui é que era bom, você está fora de ordem. Você não está fazendo hermenêutica e exegética. Você não está recebendo revelação vigente. A sua verdade não é vigente, ela é de 3 anos atrás. Eu me explico? Irmãos, o que eu estou falando aqui vale ouro, hein? Preste atenção porque vale ouro. Então, a igreja evangélica, historicamente, tem problema de fazer exegética e hermenêutica. E eu vou abrir um parênteses aqui, para falar de um caso nacional, internacional e nacional, que exemplifica o princípio. Se você tiver outra posição histórico-teológica do fato, é um problema seu e também seu direito. Sexta-feira ou quinta, foi legalizado no país onde eu vivo o matrimônio homossexual. Na verdade, foi uma consequência legal. Desde o ponto de vista jurídico, não houve nada diferente. Em 26 estados da Federação Americana, distinto ao Brasil, nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei e tem uma certa independência do federalismo ou da federação. A Constituição rege todos, mas os estados têm sua independência. Tem leis que se aplicam num, que não se aplicam noutro. A problemática era a seguinte, a problemática era que o cara casava em Nova York, o cara casava com um gay, nós 2 casamos, por exemplo. Tadinho do irmão, gente. Deixa eu mudar aqui. Porque... Nós 2 casamos. Tranquilo, irmão? Beleza. Nós 2 casamos em Nova York. Aí a gente muda para o Texas, ou muda para o Colorado, ou para Nevada, por exemplo. Qualquer estado da federação. Aí lá, você tinha uma casa lá, você tinha bens lá, mas aqui nesse estado não reconhecia os direitos da união civil naquele outro estado. Então, o que a Suprema Corte fez... Concorde ou não? Eu só estou descrevendo os fatos. A Suprema Corte diz, não, o casal, seja ele quem for, tem direito de ter os mesmos bens e direitos civis em qualquer lugar da federação. Não dá-lo é discriminação. Aí, cuidado aqui, eu estou de acordo a essa decisão. Cuidado com o que eu estou falando, hein? Se alguém estiver gravando aí, cuidado. O apóstolo falou que ele está de acordo com o casamento gay. Eu não. Eu estou de acordo com o direito da liberdade de escolha. É a mesma liberdade que eu tenho de colocar uma Bíblia debaixo do braço e entrar aqui. Ninguém pode falar nada. Então, a igreja evangélica é muito engraçada, irmãos. Ela quer liberdade para as coisas que ela escolhe, mas não quer dar liberdade às coisas que ela não concorda. Num país democrático não tem como. O que eu acabo de falar aqui é hermenêutica e exegética presente. A segunda razão porque eu não estou na rua marchando, cuidado com o que eu estou falando, irmãos, rapaz, não deveria nem ter falado, mas eu vou falar. É porque eu descobri que a minha tarefa não é, como igreja nessa geração, impedir a corrupção da minha geração. Eu acredito que histórica e escatologicamente não só está ruim, como vai piorar. E a igreja não vai conseguir deter este avanço histórico da pecaminosidade humana. E não é tarefa da igreja vencer esta realidade com pressões políticas ou ideológicas. Tentar fazer isso é funcionar com a mentalidade de direita americana, uma espécie de puritanismo da Nova Inglaterra do século XVI e XVII. É legítimo, é legal, é até honesto, mas não é hermenêutica exegética vigente. Percebe o que eu estou falando? Preste atenção, porque isso aqui vale ouro. Outro exemplo clássico. Diga comigo, hermenêutica. Exegética. O
cara ia para a porta, pegava o megafone e começava na Jesus Cristo te ama e começava a pregar, desse jeito aqui. Aí alguém convertia e tal. Faz isso hoje. Não funciona. Por quê? Porque em Goiânia, o evangelho já foi proclamado. A etapa de proclamação evangelística já não é necessária. Não existe nenhum ser humano na cidade de Goiânia que nunca ouviu a palavra Jesus ou a mensagem do amor de Deus. Nenhum. Não, tem gente que nunca ouviu, tem gente que nunca prestou atenção. É distinto. Então, se essa igreja aqui funcionar no estilo evangelístico dos anos 70 e 80, quando você parava na rua e falava assim, ó, Cristo te ama, como eu, mencionar-me como exemplo aqui, mas eu cheguei numa tribo na África, que o cara nunca tinha visto um cara branco, e olha que eu tenho cabelo ruim, mas lá eu sou branco. Nunca tinha visto um cara branco e nunca tinha ouvido o evangelho. Eu fui a primeira pessoa que falou do evangelho naquele lugar. Privilégio, né? Eu senti Paulo por meia hora. Aí eu fui, conversei com o chefe da tribo. Você tem que levar um dinheiro, claro, né? Leva um dinheirinho. E aí, como é que o senhor está? Beleza? Conversamos, abraçamos. Eu comi do negócio dele lá junto com ele. Tem que comer. Mandioca amassada, caçava. Amassada é uma liga assim que você come com a mão. Aí tem um peixe que deixa cozido por 3 meses no próprio óleo. Chama arenca. Fora da geladeira. Quando você abre aquela tampa, você fala, gente, que delícia, meu Deus. Ele faz uma sopa daquilo. É mal cheiroso antes de comer, mas na hora de comer é beleza. E folhas amargas de abóbora. Aí nós comemos juntos com a mão direita, porque a esquerda é para outra coisa. Para que serve a mão esquerda? Para o que não te interessa. That's exactly why. Aí depois que nós conversamos, eu e o velhinho, ele falou assim, o senhor podia vir hoje à noite aqui? Eu falei, claro. De noite nós voltamos, tinha 1000 pessoas, a tribo inteira reuniu para me escutar. Ele mandou que todo mundo ficasse lá. Nós abrimos uma igreja lá, tem uma igreja nossa nesse lugar lá. Quando o velhinho levantou a mão e aceitou a Cristo, os 1000 levantaram e aceitaram. Porque naquela cultura, o que ele fizer, nós fazemos. Onde ele entrar, nós entramos. Se for genuína a conversão, é outro problema. Em Goiânia, entretanto, esta etapa da proclamação. Imagine em Libéria, por exemplo, onde o vírus do ebola explodiu. Então existe uma campanha de cura. Então a primeira etapa da campanha é que nós vamos pegar um folheto com 4 informações básicas dos sintomas de como reconhecer o ebola e logo os cuidados que a gente tem que ter para começar um processo de cura na cidade. Aí você pega e distribui essa informação na cidade inteira. Tem uma hora que você tem que parar de informar o povo, porque a população inteira já soube, e agora é hora de começar uma campanha de triagem. Quem está doente ou não. Em segundo lugar, a hermenêutica da realidade vai me demandar de que agora eu tome estas pessoas da triagem e identifique qual é o estado, qual é o processo de enfermidade de cada um. Agora é hora então de colocar todo mundo num processo de vacinação, logo de quarentena, logo de recuperação. É um processo que a gente faz em quaisquer áreas de atuação administrativa. A igreja continua incessantemente proclamando o que todo mundo já ouviu. Nessas alturas do campeonato, irmão, só não foi batizado com o Espírito Santo quem não quis. Ou não entendeu. Porque hoje em dia o povo aceita a Cristo e é batizado com o Espírito Santo no mesmo dia, você já viu? Antigamente era um negócio separado. Alguém vai perguntar, mas não tem que pregar o Evangelho, proclamá-lo? Claro. Não tem que ministrar o poder e o batismo com o Espírito Santo? Claro. O problema é que como geração, esse não é o encargo. Estas matérias já foram superadas. Então, se nós não fizermos uma hermenêutica exegética, nós não faremos cross-polinização eficiente. Quem está comigo, diga amém, Jesus.
Eu sei que esse tipo de coisa você está olhando e falando assim, rapaz, para quê? Exatamente para que nós não voltemos às mesmas realidades. Deixa eu abrir um parênteses para falar do mundo empresarial. Os empresários que estão aqui, determinados códigos da sua empresa existiram e funcionaram enquanto a sua empresa tinha um determinado padrão de realidade econômica e de pessoal. Então, se você quer que a sua empresa vá ao próximo nível, você precisa mudar a realidade de relações humanas na sua empresa e os trâmites de administração financeira. Porque uma coisa é você ter 3 funcionários e entrar 30, 40 mil. Outra coisa agora é você render 1,8 milhões e tem 20 funcionários. Se você não fizer uma hermenêutica exegética real da sua empresa, você vai voltar a ter 3, 4 funcionários. Percebe? Casamento. Casamento tem que fazer hermenêutica diária. Uma coisa é um rapazinho casado com uma moça que faz 2 dias, os dois estão começando a vida. Outra coisa é um cara igual eu. Tem 77 milhões de anos que eu estou casado. No meu casamento tinha dinossauro e tudo. Eu fui para minha lua de mel na Arca de Noé, irmão. Entendeu? Totalmente diferente. Sexualidade, pensamento, realidade econômica, diferente. Uma coisa é você ser um rapazinho novo, que ganha dinheiro, vamos comer, vamos sair. Tá. Outra coisa é um cara igual eu, não, agora nós temos que comprar uma casa cash. Estamos comprando a casa. Percebe? Eu só estou... Veja bem, estou perdendo tempo aqui. Mas eu só estou tentando elucidar. Tem meia hora que eu estou dando exemplos da mesma coisa. Porque você precisa entender cross-polinização. Porque eu não estou voltando em igrejas para fazer os mesmos eventos todo ano. Se eu tiver que voltar aqui no ano que vem para falar das mesmas coisas, nós falhamos no nosso encargo. Por certo, no ano que vem não pode ter outra escola igual. Se tiver escola, é para falar de outra coisa. Quem aqui em sã consciência volta na escola para ouvir as mesmas coisas? Não, muito bem, muito simples. Quando você vai para a escola e você escuta as mesmas coisas todos os anos, o que significa? Não, deixa eu perguntar, let's go personal. Não, deixa eu perguntar aqui agora. Quem aqui repetiu um ano alguma vez na vida? Levanta a mão aí, servo. Caladinho, caladinho. Primeiro ano, segundo grau, lembra? Sabe como é que a gente chama isso? O cara foi reprovado. Reprovado. Nós não podemos ser reprovados. Se você tem 20, 30 anos aqui e agora você está ouvindo essas verdades, 20, 30 anos de fé que eu estou dizendo, você e eu somos parte de uma geração, que pena falá-lo, mas é verdade, reprovada. Mas eu não quero continuar assim, irmãos. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir em nome de Jesus. Último exemplo de hermenêutica exegética vigente, revelacional, para terminar com cross-polinização e ministrar o último princípio dessa manhã. O dízimo. No novo pacto, cuidado com o que eu vou falar. Todo mundo aqui levita agora se for necessário. O dízimo no novo pacto é uma matéria superada, não inexistente. Aí alguém escuta essa palavra. Por exemplo, tem um cara na América Central que nós ministramos isso numa igreja, graças a Deus que não é nossa. Aí ele começou a pregar isso de maneira inconsciente, aí o povo largou de dizimar, ele está quebrado. Não, o dízimo está superado, não precisa dar mais dízimo. Não é o que eu estou dizendo. Mas leia o Novo Testamento inteiro para ver quando foi que um cristão, se bem que a palavra cristão, ela não é bíblica. Os mundanos de uma cidade chamaram a igreja de cristãos. Eu não sou cristão, eu sou filho. Do mesmo jeito que eu não sou ovelha. Diga para quem está do seu lado, não me chama de ovelha. Sou uma ovelhinha.
Irmão, dá um tiro na sua cabeça a próxima vez que você cantar isso aí. Nossa, rapaz, vai me dando uma impaciência. Eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Porque ser cristão é estar comprometido com 2000 anos de existência cristã, que não necessariamente significa o reino. Cristão é quem marchou em Jerusalém e matou milhares de muçulmanos para repossuir a cidade de Jerusalém no ano 1000 depois de Cristo, nas cruzadas papais. Eu não sou cristão. Cristão é quem vendeu os seus valores, menos Dietrich Bonhoeffer, que foi para a cadeia. Mas além dele, todos os pastores luteranos da Alemanha venderam os seus valores e fizeram aliança com o governo racista e nazista de Hitler. Eu não sou cristão. Eu sou filho de Deus. Presta atenção. Não viaja não, irmão, presta atenção. Nós estamos aqui numa operação cirúrgica. Tem gente que tem mentalidade de açougueiro. É tudo no facão. Isso aqui é cirúrgico. Isso aqui é bisturi. Ou qual mulher aqui que vai fazer a sobrancelha e pega uma navalha e faz assim, chá, chá. Você já viu uma mulher mexendo na cara dela? A precisão. Faz um apoio, entendeu? Não é com a perna toda banda, não. É apoiada, é com fundamento. 45 degree angle, aqui ó, entendeu? É combinado. E a delicadeza, você quer atrapalhar a vida da sua mulher por 7 dias? Quando ela tiver com a pinça mexendo na cara, você chega de trás dela e fala assim, BUM! E ela aparece com risco na igreja assim. E as irmãs já sabem, não fala nada, né? Fala assim, ó pastora, eu não vou falar o que... Eu não vou fazer o que ela tem vontade de fazer, mas se ela pudesse. Aqui para você, irmão. Cirúrgico. Do que eu estava falando? Pregador cansado, entendeu? Já não. O dízimo, então, leia de Mateus a Apocalipse. Quando foi que uma oferta, que uma realidade financeira na igreja do Novo Testamento reduziu-se a 10% da entrada do povo? Nenhuma vez. Quanto foi que os membros da igreja de Jerusalém deram para a causa do reino na oferta levantada em Jerusalém? Quanto? Tudo. No Novo Testamento não é 10%, é tudo. Aí obviamente alguém vai pensar aqui que eu estou falando, que você recebe seu salário, pega ele inteiro, põe dentro do envelope e traz aqui. Esta não é a realidade. O que eu estou dizendo é que, estou falando de hermenêutica e exegética, de vigência, que as coisas vão evoluindo no reino. Que no velho pacto você dava 10% para Deus para ele abençoar os 90%. No novo pacto você dá 100% para Deus e espera para ver o que ele vai te dar dos 100%. E com o que ele te der, você prospera mais que com aquilo que você tivesse. No novo pacto é assim. Diga comigo hermenêutica. Diga comigo exegética. Se nós entendemos isso, então, nós precisaremos caminhar naquilo que hoje eu quero chamar, e na próxima 1 hora eu quero falar de coeficiência revelacional e ecossistemas. Escreva, por favor, que isso será determinante em todas as suas áreas de atuação. Coeficiência revelacional e ecossistemas. A primeira coisa que nós devemos entender neste quesito é que o caminho feito pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, da porta do holocausto até a sala do trono ou o santo dos santos, era chamado de o caminho. Quando então, uma vez ao ano, 2 animais eram sacrificados, um era
extirpado para fora do acampamento, um era sacrificado, o sangue dele derramado no altar do holocausto, queimado, os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso da adoração, a entrada mais além do véu, e logo as palavras do chamar dentro do Santo dos Santos. Esse processo que ocorria uma vez ao ano era chamado de o caminho. Quando Hebreus, no capítulo 9 e 10, vai falar da mesma realidade, desde uma perspectiva do sacerdócio de Melquisedeque, afirmando que, e obviamente não dá tempo de eu discorrer, porque para ensiná-lo de maneira correta, nós deveríamos desdobrar a epístola aos Hebreus do capítulo 1 ao capítulo 9. A superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre a lei mosaica e os pactos do Antigo Testamento, a superioridade de Cristo sobre o homem criado, a superioridade de Cristo sobre o primeiro Adão, a superioridade de Cristo enquanto ao novo pensamento, a aliança levítica, a presença Melquisedeque, a nova frequência e ordem de Deus, e então a igreja como sumo sacerdote. No capítulo 9 e 10, então, de Hebreus, a Escritura vai dizer que nós, a igreja, no novo pacto, não podemos funcionar na ordem de Levi. Eu não sou levita. Se alguém aqui canta, não chame-se de levita. Nunca mais. Se você cantou, se você falou que você era levita algum dia, pede perdão para Deus. Porque eu não sou levita. Eu entendo porque historicamente nós fizemos nos últimos 20 anos, e não se assuste, eu já também disse coisas que eu me arrependo. Mas eu não sou levita. Por quê? Porque eu não sou chamado a repetir atos de adorações contínuas ao Senhor todos os dias. A igreja adora a Deus, a igreja adora a Deus uma vez só, em Cristo e na cruz. É um só sacrifício. O que eu faço hoje é manifestar aquela adoração. Hebreus, então, no capítulo 9 e 10, vai chamar o caminho da igreja de o novo caminho. Preste atenção. Eu estou falando, então, hoje, na recuperação orgânica, da frutificação do corpo de Cristo, de coeficiência revelacional e ecossistemas. O caminho da porta do tabernáculo até o Santo dos Santos era chamado de o caminho. Mas Hebreus, quando fala daquilo que nós devemos fazer, não chama de o caminho, ele chama de o novo caminho. O novo caminho, então, distingue a igreja do novo pacto do povo que existiu no antigo pacto. Porque agora, o caminho da igreja, que quer ser relevante, não é de fora para dentro. O caminho da igreja tem que ser de dentro para fora.